Imagine uma praça no fim da tarde. O sol se põe lentamente. Pessoas caminham apressadas, imersas em suas rotinas, distraídas por telas e pensamentos. De repente, um homem levanta a voz, quase como uma profecia, e diz: Deus está morto e nós o matamos. Essa frase não é um grito de celebração, mas um lamento profundo, um anúncio do maior terremoto espiritual que a humanidade já enfrentou. Nietzsche não se referia à morte literal de uma divindade, mas ao colapso das certezas que sustentavam toda a moral e o sentido de viver no Ocidente. Era o fim das fundações que deram forma à civilização durante séculos. Quando matamos Deus, derrubamos o chão onde apoiávamos nossas crenças, nossas leis, nossos valores. E diante desse vazio, nos vimos perdidos, sem mapas, sem bússola. Hoje, mais de um século depois, o vazio que Nietzsche profetizou parece nos envolver. Buscamos significado em ideologias, em redes sociais, em prazeres efêmeros. Tentamos substituir o absoluto por substitutos frágeis. Mas, no fundo, a pergunta permanece: o que você coloca no altar depois que Deus morreu? Essa pergunta é o início de uma jornada que atravessará todo o nosso entendimento do ser, do mundo e da própria vida. Imagine que um dia, ao acordar, todas as regras invisíveis que guiam sua vida desapareceram. Nenhuma lei moral, nenhum certo ou errado absoluto, nenhum céu ou inferno esperando no fim da estrada. Apenas você e um horizonte vazio. É isso que Nietzsche enxergou. Não como uma metáfora distante, mas como um terremoto real na alma humana. Quando ele fala da morte de Deus, não é apenas sobre religião. É sobre a morte de todo um sistema de valores que dava sentido, conforto e direção à vida. E agora, não estamos errantes, como que através de um nada infinito, não sentimos o hálito do espaço vazio. O filósofo via que sem esse alicerce, o homem poderia cair em duas armadilhas: o desespero ou a apatia. O desespero de perceber que nada tem significado fixo e a apatia de não tentar construir um novo. Ambos são paralisantes. Pense nas crises de sentido que vemos hoje. Jovens exaustos, sem saber para onde ir. Pessoas se agarrando a ideologias extremas, como quem segura um bote inflável em alto mar. Ou ainda aqueles que se anestesiam em prazeres passageiros para não encarar o vazio. Nietzsche chamava isso de niilismo, a doença da falta de sentido. Mas para ele, o niilismo não era apenas uma ameaça, também era uma oportunidade, porque, ao destruir velhas certezas, abre-se espaço para criarmos novos significados. A morte de Deus é também o nascimento da responsabilidade suprema, a de inventar seu próprio destino, ao invés de recebê-lo pronto. E aqui surge a pergunta que nos leva ao próximo passo. Se o chão desapareceu, o que vamos colocar no lugar? Imagine caminhar por uma ponte estreita suspensa sobre um abismo. Não há corrimão, não há proteção, apenas o vento frio batendo no rosto e o eco do vazio logo abaixo. Assim é a experiência do niilismo, a sensação de que nada sustenta, de que tudo é frágil demais para segurar o peso da vida. Nietzsche viu esse abismo se abrindo diante da humanidade. Ele percebeu que, com a morte de Deus, não restava apenas um vazio externo, mas também um vazio interno. Aquelas respostas confortáveis: faça isso porque é certo, evite isso porque é pecado, evaporaram. E o que sobra é uma pergunta sem dono: por que continuar? O niilismo é não apenas a crença de que tudo é vão, mas a experiência íntima de que nada importa. Esse é o ponto onde muitos caem. Alguns se refugiam em distrações, outros mergulham em cinismo e outros simplesmente param de tentar. Mas para Nietzsche,
O niilismo não é o fim. É paradoxalmente um estágio necessário. Como um inverno rigoroso que mata plantas doentes, o niilismo pode ser o que prepara o solo para algo novo. Ele sabia que encarar o nada é doloroso, mas também sabia que evitar o nada é pior, porque nos condena a viver de ilusões frágeis. E no momento em que encaramos o abismo de frente, algo acontece. Começamos a perceber que a ausência de sentido pré-fabricado é, na verdade, liberdade bruta. Assustadora? Sim, mas também cheia de potencial. O desafio é não se perder nesse vazio. Nietzsche acreditava que, se quisermos atravessá-lo, precisamos nos tornar criadores, artistas da própria vida. Não apenas existir, mas esculpir a existência. Não apenas sobreviver, mas dar forma ao caos. E no horizonte dessa travessia, ele aponta para uma figura que se ergue além do homem comum. Uma figura que veremos no próximo capítulo. Visualize uma montanha coberta por nuvens. O vento sopra forte e o caminho é íngreme, quase impossível de subir. Lá no topo, uma silhueta está de pé, olhando o horizonte com uma postura que não é de arrogância, mas de total domínio sobre si mesma. Nietzsche deu um nome a essa figura: Übermensch, o além do homem. O além do homem não é um super-herói de quadrinhos, nem um ditador que impõe sua vontade aos outros. Ele é, antes de tudo, alguém que superou a si mesmo. Alguém que deixou para trás as correntes da moral herdada e se tornou criador dos próprios valores. O homem é algo que deve ser superado, assim disse Zaratustra. Para Nietzsche, a humanidade está num estado de transição entre o homem atual, que ainda carrega apegos a verdades prontas, e esse ser capaz de viver segundo sua própria lei interior. Não é sobre dominar o mundo, mas sobre dominar a si mesmo. E isso exige coragem para encarar o caos, sem pedir ajuda a ilusões reconfortantes. O além do homem não foge do sofrimento, pelo contrário, ele entende que dor e dificuldade são matéria-prima para crescimento. Como o ferreiro que transforma metal bruto em lâmina, ele molda seu caráter com golpes de experiência. E é aqui que Nietzsche nos provoca. Quantos de nós estamos dispostos a enfrentar essa forja? Quantos suportariam viver sem um manual de vida externo, assumindo a responsabilidade total por cada escolha, cada erro e cada vitória? O caminho para o além do homem é solitário, porque poucos têm coragem de segui-lo até o fim. Mas é também um caminho de liberdade absoluta, onde você deixa de ser refém do que o mundo espera e passa a viver segundo o que você decide ser. No próximo capítulo, veremos qual é o maior obstáculo para essa transformação e por que ele está mais próximo do que imaginamos. Nietzsche sabia que o oposto do além do homem não era o fracasso, nem a miséria, mas uma figura muito mais perigosa e muito mais comum: o último homem. Imagine um mundo onde ninguém sonha alto, onde ninguém quer arriscar, onde a prioridade absoluta é estar confortável e seguro. Um lugar onde o maior orgulho das pessoas é dizer: estamos todos bem, ninguém sofre, ninguém se arrisca. À primeira vista, parece o paraíso, mas para Nietzsche é o inferno disfarçado. O último homem é aquele que abriu mão de grandes ideais, em troca de pequenos prazeres e estabilidade. Ele não enfrenta o caos, apenas se adapta a ele, buscando evitar qualquer desconforto. Sua vida é previsível, repetitiva e sem profundidade. Ele foge do risco e, junto com o risco, foge também da verdadeira grandeza. Eles abandonaram as terras onde era duro viver, porque precisam de calor. Amam ainda o vizinho e esfregam-se nele, pois precisam de calor. Assim, falou Zaratustra. O problema é que, quando eliminamos todo desafio, eliminamos também a possibilidade de superação.
Sem obstáculos, não há crescimento. Sem dor, não há transformação. O último homem vive mais tempo, mas vive menos intensamente. Se o além do homem é a montanha, o último homem é o vale confortável, onde todos se deitam para descansar. E esse descanso prolongado, Nietzsche nos alerta, pode ser o sono profundo da alma, um sono do qual talvez nunca acordemos. No fundo, o último homem não é apenas um outro lá fora. Ele é uma possibilidade dentro de cada um de nós, um lado que prefere evitar riscos e buscar segurança a todo custo. E talvez o maior desafio seja justamente vencê-lo dentro de si. No próximo capítulo, vamos ver a arma que Nietzsche oferece para não apenas enfrentar o niilismo e o último homem, mas para transformar a vida em uma obra de arte. Imagine olhar para toda a sua vida, cada vitória, cada erro, cada dor e cada alegria, e dizer com sinceridade: eu não mudaria nada. Essa é a essência de um dos conceitos mais poderosos de Nietzsche, amor fati, o amor ao destino. O amor fati não é resignação passiva, não é aceitar a vida como quem se conforma. É abraçar a vida com todas as suas imperfeições, como se cada momento, mesmo os mais dolorosos, fosse parte indispensável de uma grande obra. É viver de tal forma que, se você tivesse que reviver tudo infinitas vezes, não hesitaria. Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Para a maioria, isso parece impossível. Como amar uma perda, uma traição, uma queda? Mas Nietzsche nos desafia a mudar a perspectiva. E se cada golpe fosse, na verdade, um golpe do ferreiro que nos molda? E se cada obstáculo fosse um ingrediente necessário para que nos tornemos o que somos? O amor fati transforma o sofrimento de peso morto em combustível, faz com que as cicatrizes deixem de ser marcas de derrota e passem a ser medalhas de transformação. Ele tira o poder das circunstâncias sobre nós e coloca esse poder de volta em nossas mãos. Praticar amor fati não é um ato único, mas um hábito. É olhar para o que acontece hoje e, em vez de perguntar por que comigo, perguntar como isso pode me fortalecer. Assim, a vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e se torna uma narrativa coerente, digna de ser vivida. No próximo capítulo, vamos entrar no coração de um dos pensamentos mais ousados de Nietzsche. Uma ideia que, se levada a sério, pode mudar para sempre a forma como você vê cada segundo da sua existência. Feche os olhos e imagine. Você está vivendo este exato instante, ouvindo minha voz, respirando, sentindo o peso do corpo. E de repente, alguém lhe diz que você terá que viver este momento exatamente como ele é, infinitas e incontáveis vezes para sempre. Essa é a provocação do conceito de eterno retorno, talvez a ideia mais radical de Nietzsche. Ele não a apresenta como um fato científico, mas como um teste filosófico. Se a vida que você leva hoje tivesse que se repetir eternamente, você a celebraria ou a consideraria um castigo? Esta vida, como você a está vivendo agora e como a viveu, você terá que vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. O eterno retorno é um espelho impiedoso. Ele não pergunta o que você gostaria de viver, mas revela o que você de fato está vivendo. Se a ideia de repeti-la infinitamente lhe causa angústia, talvez haja algo de errado na forma como está conduzindo sua existência. Nietzsche não quer que você fuja dessa pergunta, quer que a encare. Porque se você puder dizer sim ao eterno retorno, significa que está vivendo de modo tão alinhado aos seus valores, tão plenamente, que cada instante vale ser eternizado. E essa é a chave.
O eterno retorno não é sobre acreditar que o tempo se repete. É sobre viver de forma que você não se arrependa do agora. Cada decisão, cada palavra, cada silêncio passa a ter peso eterno. Não existe "vou viver de verdade amanhã". Só existe hoje. O impacto dessa ideia é transformador. Ela nos obriga a abandonar a ilusão de que sempre teremos mais tempo e nos lembra que a vida não é um ensaio geral. Seja no amor, no trabalho, nos sonhos ou nas batalhas internas, cada momento precisa ser vivido como se fosse o definitivo, porque para Nietzsche, ele é. No próximo capítulo, veremos como todas essas ideias se unem para formar a grande visão nietzschiana. Não apenas sobreviver ao mundo, mas criar um mundo digno de ser vivido. Ao longo dessa jornada, falamos sobre a morte de Deus, o niilismo, o além do homem, o último homem, o amor fati e o eterno retorno. Mas todas essas ideias apontam para um mesmo destino: a criação de sentido por conta própria. Nietzsche não queria que nos contentássemos em viver sob valores herdados ou verdades prontas. Ele queria que fôssemos criadores de valores, artesãos da própria existência. Em vez de perguntar o que é certo, segundo regras antigas, perguntar o que é certo para mim. Em vez de esperar que alguém nos diga qual é o propósito, moldá-lo com nossas próprias mãos. Torna-te quem tu és. Criar o próprio mundo exige coragem, porque significa abrir mão do conforto das certezas externas. É aceitar que não existe manual de instruções para a vida e que essa é justamente a oportunidade de escrevê-lo. E, no entanto, essa liberdade pode assustar. Se tudo é possível, nada é garantido. Nietzsche acreditava que viver assim não era para todos. A maioria prefere seguir caminhos prontos, repetir tradições, viver de forma previsível. Mas para quem ousa, essa é a única vida verdadeiramente plena. Uma vida onde cada escolha é um ato de criação e cada momento uma obra-prima em andamento. O legado de Nietzsche não é um conjunto fechado de mandamentos, mas um convite aberto. Derrube os velhos deuses, encare o vazio, supere-se constantemente, ame seu destino, viva cada segundo como se fosse eterno. E, acima de tudo, crie um mundo onde valha a pena existir. No fim, a pergunta que ele nos deixa não é teórica, mas prática. Você vai viver como espectador ou como autor da sua própria vida?